Você sabe qual é o significado de broquel na Bíblia? Muitas pessoas encontram essa palavra nos textos bíblicos e ficam sem entender o seu significado. Se você também tem essa dúvida, assista este vídeo até o final, que com certeza você vai entender o que é o broquel citado na Bíblia. Nós podemos começar este vídeo dizendo que um broquel é basicamente um escudo. Então, o significado bíblico de broquel indica exatamente um instrumento de defesa individual móvel usado em batalhas. E por ser a arma de defesa mais comum na antiguidade, havia escudos de vários tipos e tamanhos. Mas apesar de a palavra broquel poder ser aplicada a diferentes tipos de escudo, no texto bíblico geralmente ela designa um escudo pequeno. E essa indicação do broquel como um escudo pequeno e portátil, em distinção aos escudos maiores, pode ser percebida, por exemplo, no livro de Salmos, mais precisamente no Salmo 91. Em algumas traduções da Bíblia em português, o quarto verso desse salmo registra o seguinte: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Note que nesse verso encontramos as palavras escudo e broquel na mesma frase. E o propósito do salmista ao aplicar essas palavras nesse salmo é indicar que o cuidado divino lhe proporciona uma proteção completa. Então, para ilustrar esse princípio, veja que primeiro o salmista usa a figura de uma ave-mãe que protege os seus filhotes e em seguida ele também fala sobre a proteção das armas de defesa. Inclusive, algumas traduções bíblicas não aplicam exatamente a expressão escudo e broquel, mas simplesmente falam da fidelidade de Deus como o escudo protetor do crente. Portanto, nesse ponto podemos entender que a figura do broquel também é usada na Bíblia como uma metáfora para transmitir a ideia de proteção. Então, aqui no Salmo 91, que traz o versículo bíblico mais conhecido onde a palavra broquel aparece, é fácil entender que essa palavra foi aplicada no sentido figurado e o seu significado aponta diretamente para a proteção divina. Mas antes de terminarmos o nosso vídeo, é interessante falarmos um pouco sobre como era o broquel nos tempos bíblicos. Bom, naquele tempo, os escudos, como armas de defesa, eram essenciais na composição da armadura dos soldados de infantaria. Por isso, não é estranho notar que existem várias referências bíblicas a diferentes tipos de escudo, pois isso fazia parte do contexto da época dos escritores bíblicos. E entre os israelitas, pelo menos dois principais tipos de escudo eram utilizados. Primeiro, havia o escudo que protegia o corpo inteiro do soldado, e era usado nas formações de defesa da infantaria pesada. Esse escudo era grande e podia ter a forma retangular ou oval. Já o outro escudo, que era muito utilizado pelos israelitas e também por outros povos daquela época, era justamente o que na Bíblia é chamado de broquel. Nesse sentido, o broquel era um escudo redondo, pequeno e leve, que podia ser facilmente manuseado pelo soldado em combates corpo a corpo. E de forma geral, os escudos, incluindo o broquel, eram construídos em madeira, cobre ou bronze. E quando feitos em madeira, os escudos também recebiam uma cobertura de couro. Além disso, os escudos ainda eram polidos com óleo para preservá-los. E uma última curiosidade aqui é que, além do broquel e dos outros tipos de escudo de combate, havia também os escudos especiais. Esses escudos tinham ouro em sua composição e traziam detalhes bem elaborados, pois tinham um propósito decorativo e não de combate. Então é isso. O broquel era um escudo pequeno, geralmente usado pelos soldados num combate corpo a corpo. E se você gostou de conhecer essa curiosidade bíblica, inscreva-se aqui no canal, ative também todas as notificações para você não perder mais nenhum vídeo por aqui e deixe o seu comentário.